Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o gerenciador de licenças do software Kodak Capture Pro. Essa ferramenta ela é muito útil e precisa ser utilizada em algumas situações que se referem ao licenciamento do software, né? Nós vamos explorar nesses próximos minutos algumas dessas ocasiões, mas em linhas gerais é quando eu preciso, por exemplo, remover a licença de um computador e passar para o outro, ou quando a gente encontra algum problema referente a esse licenciamento no computador que ele está instalado, por falha, né, por defeito de hardware, enfim. A gente vai abordar esses temas com mais detalhamento. Tá? Então, primeiro vamos falar do procedimento de liberação da licença. Tá? O que é o processo de liberação da licença? É remover a licença desse computador que está instalado para instalar no outro computador, ou um outro cenário possível também a gente vai explorar um pouquinho de como é que é o mecanismo de licenciamento do software Kodak, mas quando eu programo fazer alguma alteração no computador, eu preciso fazer a liberação dessa licença para fazer essas alterações e aí depois recolocar a licença no computador para que eu não tenha nenhum tipo de travamento, nenhum tipo de problema com esse licenciamento. Tá? Então, independente do cenário que seja, a gente vai precisar usar essa ferramenta, como eu mencionei, que chama-se gerenciador de licenças. Tá? Se o software estiver instalado no computador, eu posso vir aqui, abrir o software, né? Imaginemos que a licença esteja funcionando da forma correta. Tá? Não tem nenhum problema, é aquela questão programada que eu preciso fazer a liberação da licença para instalar no outro computador, ou então o meu computador está dando algum tipo de problema, alguma falha, mas ainda assim está funcional e eu consigo abrir o software. Tá? Uma das possibilidades que eu tenho para acessar o gerenciador de licenças é vindo em Ajuda, Gerenciador de Licenças, e ele vai abrir para mim o gerenciador de licenças. Tá? Mais daqui um pouquinho para frente, nós vamos explorar um pouco aqui quais são os itens dele. Ou então, né, se eu tiver instalado a ferramenta do gerenciador de licenças no meu computador previamente, né, e até uma recomendação também, né, eu posso ir ao site da Kodak, aproveitando a oportunidade aqui na parte de suporte, eu tenho o download para o gerenciador de licenças, e aqui eu vou ter baixado a versão mais atual do gerenciador de licenças. Tá? Então há até uma recomendação, porque ele vai estar na versão mais atual. E aí, vindo aqui no meu explorador de programas, ele vai estar na mesma aba Kodak, e ele vai ter aqui o Kodak License Manager Tool, que nada mais é do que a mesma ferramenta que a gente viu agora na tela anterior. Tá? Ou, imaginando também a situação de que deu algum problema, eu não consigo abrir o software e não instalei o gerenciador de licenças, no diretório de instalação do software, né, que o padrão é o Program Files 68, Kodak Capture Pro, eu tenho esse aplicativo chamado kcsplm.exe, que mais uma vez também é o meu gerenciador de licenças. Okay? Então, independente da forma que eu chegue até aqui, vamos abordar a questão da liberação da licença. A primeira recomendação que a gente faz, independente de qual seja o cenário, toda vez que eu usar o gerenciador de licença, eu tirar um print dessa tela. Por quê? Aqui no meu caso é só para fins de demonstração. Eu não tenho aqui o serial do software e tenho aqui um ID de registro temporário para avaliação. Tá? Mas quem tem a licença registrada e tem a licença do software comprada, ela vai aparecer aqui o número de série do software e o ID de registro que foi utilizado na instalação que a gente está mencionando aqui, está tentando fazer a liberação. Tá? Então, primeiro, uma explicação de como funciona o licenciamento Kodak. No momento que eu faço a instalação do Kodak Capture Pro no computador, ele reúne uma série de informações daquela instalação, né, referentes ao computador, referentes ao nome do computador, enfim. Ele tem um algoritmo que recebe todas essas informações e ele gera um código que se chama ID de licença. Tá? Esse código aqui, no momento da instalação, ele é escrito dentro do software e toda vez que eu abro o software, tá, essa verificação não é feita online, tá, depois que ele está instalado, ele faz a verificação online da licença só no momento da instalação. Depois disso, toda vez que eu abro o software de captura Kodak, ele faz a verificação. Se esse número que ele apurou no momento da instalação da licença, se o ID de licença, se ele é exatamente o mesmo que estava no momento que ele instalou. E quando ele encontra essa divergência de informações, tá,
ele não abre o software. Então, o porquê de fazer a liberação da licença? Tá? Um primeiro cenário possível é aquele que foi descrito no início do vídeo. Quero tirar a licença deste computador para colocar no outro. Ou porque eu tenha comprado um computador novo, melhor, ou porque esse computador esteja apresentando algum problema, eu quero trocar esse computador. Então, simplesmente eu venho aqui na opção liberar licença e clico no botão fazer a liberação da licença. Quando vocês tiverem o software instalado com a licença válida, ele vai pedir a confirmação se você de fato quer liberar a licença, e quando você clicar em liberar a licença, ele vai dar a mensagem de ok dizendo que conseguiu liberar a licença. Tá? Ou então, a gente vai abordar também um outro cenário depois, que ele pode, se esse procedimento já for feito, já tiver sido feito várias vezes anteriormente, esse procedimento ele tem um limite, tá? E ele vai aparecer uma mensagem dizendo que foi atingido o limite de liberação da licença. Neste caso, né, se aparecer a mensagem de foi atingido o limite de liberação de licenças, aí pode entrar em contato com o nosso suporte, que nós vamos intervir junto ao fabricante para que ele faça o reset, né, que ele zere esses contadores de liberação, e aí você pode voltar a fazer o procedimento de liberação, que aí vai parar de dar essa mensagem que você atingiu o limite, tá? Mas voltando ao propósito desse primeiro caso. Então eu quero liberar a licença desse computador, porque eu vou instalar no outro, tá? Ou então, em alguns casos, o que altera esse ID de licença, tá? Esse hardware ID e ID de licença. Se eu fizer alguma atualização muito profunda do sistema operacional, né, no caso aqui do Windows, se eu mudar de versão do Windows, vou dar um exemplo clássico, às vezes eu estava instalado com o Windows 10, vou atualizar para o Windows 11, então é essa atualização mais profunda, como eu mencionei anteriormente, uma atualização de sistema operacional mais substanciosa que pode alterar esse hardware ID. A atualização de BIOS nos notebooks é muito comum, né, principalmente se for algum computador de marca, né, esses que tem um sistema mais customizado, digamos assim, que tem ferramentas que fazem atualização automática, ele pode atualizar automaticamente a BIOS. E essas alterações, outras também programadas, vamos dizer assim, né? Se eu mudar o nome, se eu precisar mudar o nome do computador, se eu precisar mudar o domínio em que o computador está instalado, o que é muito comum às vezes acontecer no ambiente corporativo, né? Os computadores estarem sendo gerenciados por um domínio. Então todas essas alterações, algumas delas involuntárias, como eu falei aqui, a atualização periódica do Windows, por exemplo, né, o Windows Update, ou algumas programadas, né, nesse cenário, nesses casos que eu mencionei, ele vai alterar esse hardware ID. E aí, como eu falei alguns passos atrás, na hora que o software for abrir, ele vai verificar e ver que o ID de licença, né, o hardware ID, ele está diferente, ele não abre o software. Tá? O outro caso em que eu vou usar a liberação da licença é quando eu tiver esta programação de fazer uma alteração. Exemplo prático, vou mudar o nome do computador. Então, antes de mudar o nome do computador, antes de mudar o domínio, ou se, por exemplo, eu forçar uma atualização da BIOS, como eu mencionei aqui, se eu for precisar trocar a placa-mãe do computador, por exemplo, preventivamente, para evitar que o software trave, eu venho aqui e faço a liberação da licença, né? Mais uma vez a recomendação inicial, antes de fazer a liberação, tira um print da tela, porque vai constar o serial de instalação do software, vai constar o ID de registro e também é uma evidência de que o software estava licenciado e você fez o procedimento corretamente. Tá? Então, nesses casos que eu mencionei agora, eu vou fazer a liberação da licença, ele vai pedir a confirmação e quando eu der ok, ele vai dizer: a sua licença está liberada. E aí, diante disso, se a programação eu fazer uma troca do computador, eu posso pegar agora e instalar essa mesma licença num outro computador, porque ela já vai estar liberada. Se for o segundo caso que eu mencionei, se for uma manutenção programada, né, nesses casos que eu mencionei, eu posso fazer de fato as alterações que eu pretendo fazer no computador, tá? E é importante ressaltar, se a programação é essa, só fazer alguma alteração nesse computador e continuar com o software instalado nele, eu não devo fazer nenhuma alteração no software. Ou seja, eu não devo remover o software para instalar novamente, eu não devo reinstalar o software em cima, não tem a necessidade. Por quê? Nesse caso, depois que eu fizer a alteração do nome do computador, do domínio, ou trocar uma memória, trocar uma placa-mãe, é só eu vir aqui em solicitar a licença e obter a licença. Aí ele vai recolocar a licença naquele mesmo computador
né, e já vai informar lá para o registro que o hardware ID, né, o ID de licença, foi alterado. Então, a liberação da licença ela é utilizada nesses dois cenários, ok? E, mais uma vez, é importante, se nesse procedimento de liberação da licença, né, aparecer a mensagem que você atingiu o limite de liberações, aí captura a tela do gerenciador com essa mensagem, entra em contato com o nosso suporte e a gente vai intervir junto ao fabricante para que ele faça aquele reset, que ele zere esses computadores de liberação para que você possa fazer a liberação, e quando nós informarmos que esse processo foi concluído, pode-se retornar ao gerenciador de licenças e fazer a liberação da licença. Os próximos casos que nós vamos abordar agora na utilização do gerenciador de licença é o procedimento de substituição da licença. Quando é que nós precisamos usar essa ferramenta da substituição da licença? Mais uma vez, só para reforçar, independente do cenário que seja, ou liberação ou a substituição que a gente vai fazer agora, sempre que for utilizar a ferramenta do gerenciador de licenças, eu recomendo, né, que faça uma captura de tela para que você tenha aquelas informações, né, do serial, do hardware ID, né, do ID de registro, e também como evidência de que você está fazendo o procedimento da forma correta. Okay? Então, quando é que eu uso a ferramenta para substituição da licença? Recapitulando o que nós falamos com relação ao processo de registro do software, né, no momento que eu faço a instalação, imaginemos que todos aqueles cenários que nós mencionamos agora há pouco, né, uma atualização do Windows que é atualização automática, eu não tive nenhuma anuência, né, não tive nenhuma ação para que fizesse atualização, o Windows atualizou de forma automática, né, ou até mesmo a questão da atualização da BIOS, por exemplo. Né, eu tenho lá, o meu computador é da marca 1234 e ela tem um aplicativo que fica verificando atualizações e eventualmente ele baixou e atualizou a BIOS, e na hora que eu reiniciei o computador e fui abrir o software, eu recebo a mensagem de que falha a verificação da licença. Tá? Em linhas gerais, quando aparece essa mensagem de falha da verificação da licença, foi justamente a alteração desse ID da licença, tá? Esse hardware ID. E aí, como eu mencionei no começo do vídeo, na hora que eu fui abrir o software, ele verificou esse código, né? esse registro, e ele viu que agora está diferente. E ele não abre o software e pede que você resolva essa questão, tá? Então, quando o cenário é esse, nós vamos utilizar o processo de substituição da licença, tá? Reforçando algo muito importante. Fui abrir o software em qualquer um que seja desses cenários, né? E recebi a mensagem de falha verificação da licença, não fazer nenhuma alteração no software, no sentido de remover o software, de tentar reinstalar o software, porque isso talvez pode atrasar todo o processo e tornar ele um pouco mais demorado, vamos dizer assim. Por quê? Recebi a mensagem da falha verificação de licença. Via aqui no gerenciador de licença, por um daqueles caminhos que a gente falou no início do vídeo, e vou pedir para substituir a licença. Tá? Vou clicar aqui em substituir a licença perdida, né? Ele vai pedir a confirmação, vai te dar um alerta dizendo que esse procedimento é um procedimento específico, que deve ser usado em casos específicos, e esse aqui é um desses, tá? E quando eu confirmar que sim, ele vai fazer a substituição da licença. Ele vai atualizar, né, vou simplificar aqui, ele vai atualizar essa informação do hardware do ID aqui, e aí ele faz isso também online, né, ele vai lá no servidor da Kodak e vai dizer, agora eu estou substituindo aquele registro que estava falhando aqui, o defeituoso, e aí o software volta a abrir. E assim, a mesma recomendação, se neste processo aparecer a mensagem de que o seu limite de substituições foi atingida, porque esse processo também tem um limite, tá? Ele é de 3 vezes. E se essa mensagem aparecer, mais uma vez, vocês capturem a tela, né, com as informações do software, com essa tela dessa informação, entra em contato com o nosso suporte e da mesma forma a gente vai intervir junto ao fabricante para que ele faça o reset, né, que ele zere também esse contador de substituições da licença. Tá? Se não aparecer essa mensagem, fiz a substituição, ele vai dar OK, vai informar que a licença foi substituída com sucesso, pode abrir o software e o software volta a funcionar de forma normal. Tá? Um outro cenário possível também, esse aí é mais
drástico, digamos assim, é, por exemplo, uma falha de hardware do tipo queimou o HD, né, ou corrompeu o sistema operacional. Eu não consigo abrir para fazer esse procedimento de substituição naquela licença que estava instalada, né, da forma que ela estava instalada. Né? Vou usar aqui o que geralmente acontece. Tive uma falha de HD, né, de hardware, ou o meu computador queimou, ou o meu sistema operacional corrompeu, eu vou ter que formatar o computador e instalar novamente, ou vou ter que trocar o HD e instalar de novo o Windows, ou comprar um outro computador, enfim, né, eu vou ter que fazer uma instalação nova. Tá? E aí, nesse momento, a minha licença ainda vai constar nos servidores da Kodak como se estivesse instalada. E aí também eu vou precisar usar o processo de substituição da licença para fazer esse contorno para que a licença possa ser instalada no computador novo. Tá? E aí, nesse caso de eu não ter mais acesso à instalação como ela está, eu não vou ter nada instalado no computador, então aí sim eu vou precisar, tá, de vir no site da Kodak. Nossos conteúdos vão disponibilizar esses links, né, esse caminho, mas na página de suporte do software de captura da Kodak, o Kodak Capture Pro, ele vai ter um link para downloads do gerenciador de licenças. Né? Então, resumindo, não estou com o software instalado ainda, preciso instalar em outra máquina, mas antes de instalar, eu preciso fazer esse processo de substituição da licença para que ela esteja disponível para essa nova instalação. Tá? Então, antes de instalar o software, eu faço o download desse gerenciador de licenças. Ele vai instalar essa ferramenta no computador, ok? E aí, quando eu vier aqui no meu explorador de programas, vai ter uma pastinha Kodak só com o gerenciador de licenças, tá? Kodak License Manager. E aí eu vou entrar aqui nesse gerenciador. Neste caso, ele vai estar com o número de série em branco e o ID de registro em branco, porque é uma instalação que ele não tem informação nenhuma. Aí eu vou precisar preencher manualmente essa informação com o serial do software, com o ID de registro e também uma informação bastante importante. Muito provavelmente, pode ser que você esteja com o software fora do contrato de atualização e suporte, tá? Ou seja, você pode estar com uma licença de uma versão antiga que não é a versão atual do software. Tá? Então é importante que ao instalar novamente e ao fazer esse processo de substituição, você informa qual é a versão do software que você estava usando antigamente. Então, vamos imaginar aqui nesse exemplo que eu estivesse com o software 5.8 instalado, eu vou informar aqui que é a versão 5.8.0, vou preencher o meu número de série aqui, né, e vou botar o ID de registro que eu tinha usado na época para fazer a instalação daquele software. Tá bom? No cenário anterior que eu informei, no caso da falha da verificação de hardware, isso não é necessário porque ainda vai constar aqui o serial, qual é a versão e o ID de registro. Ele só não conseguiu fazer a verificação do hardware ID, por isso que deu a falha. Esse caso aqui que vai estar em branco é quando eu perdi aquela instalação totalmente nos cenários que eu mencionei. Queimou o HD, corrompeu o sistema operacional, eu preciso usar novamente. Tá? Então, instalei o gerenciador de licenças, abri o gerenciador de licenças, coloquei essas informações e aí sim eu faço o procedimento de substituir a licença. Assim como nos outros cenários, ele vai pedir a confirmação e ele vai dar a mensagem: a licença foi substituída com sucesso. Ou pode ser que ele informe, né, que o limite de liberações foi atingido e, mais uma vez, captura a tela e entra em contato com o nosso suporte, que a gente vai pedir ao fabricante para zerar esses contadores. Tá? Mas, uma vez que tenha passado por isso, ele deu a mensagem que a licença foi substituída com sucesso, aí sim, nesse caso de que você perdeu o HD, a instalação, você pode voltar a instalar novamente o software, que na hora que eu for instalar, pedir o serial do software, que eu colocar o serial do software, ela vai constar como uma licença livre para fazer a instalação e eu vou conseguir seguir com a instalação novamente. Só reforçando, é importante que se utilize a mesma versão do software que estava utilizando anteriormente. Okay? Então, por isso é que eu acho que é interessante essa recomendação, já na instalação do software, eu guardar um print dessa tela do gerenciador de licenças, porque ali vai ter todas as minhas informações, inclusive a informação da versão do software que eu estou usando. Tá? Tudo bem, é comum que a pessoa, quando adquire software, ela tem um instalador e ela naturalmente, quando vai reinstalar, ela usa aquele mesmo instalador. Tá? Mas é importante ter essa informação e ressaltar esse cuidado de que, para a substituição da licença, principalmente para os softwares que não estejam sob contrato de atualização e suporte,
é imprescindível que se utilize a mesma versão para fazer o processo tanto de substituição da licença quanto de instalação do novo software. Tá? Então, esses são os cenários para a gente utilizar o gerenciador de licenças da Kodak, no caso de liberação, né? E dependendo do caso, a liberação para fazer uma modificação e depois a solicitação da licença, a liberação da licença para que ela fique livre para que eu instale no outro computador, ou no caso mais agudo, digamos assim, quando ele já fez a atualização, que ele já invalidou esse hardware ID e eu recebo a mensagem de falha, a verificação da licença, eu vou usar a substituição da licença, né? Ou no caso mais agudo ainda, quando é uma falha de hardware, que eu perdi o HD, queimou o HD, né? O sistema operacional corrompeu, eu vou ter que instalar o software e não tenho mais essa instalação no computador. Tá? Nesses dois últimos casos, vou usar a substituição, e em qualquer desses casos, né? E aí vem um reforço aqui, em qualquer desses casos, seja da liberação ou seja da substituição, se eu receber a mensagem de foi atingido o limite, ou liberação ou substituição, captura a tela, captura a mensagem, entra em contato com o nosso suporte e a gente vai intervir junto ao fabricante para que ele faça o reset, né, zerar esses contadores para que vocês possam fazer esse procedimento, tá? Esse era o conteúdo que a gente queria passar aqui hoje. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição nos nossos canais oficiais, no nosso suporte, e obrigado pela atenção.